Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós glorificamos e bendizemos ao teu santo nome. Nós reconhecemos, Pai, que o teu nome é nome sobre todo nome, Pai. E nós te agradecemos pelo privilégio, Deus, que nós temos de cultuar o Senhor, de adorar e de nos render diante do nome de Jesus, Pai. Há poder no nome de Jesus. Há poder, Deus, naquilo que tu fizeste por nós, e por isso nós estamos aqui, e por isso nós cultuamos ao Senhor, e por isso nós devolvemos ao Senhor aquilo que lhe é de direito, louvor, adoração. Ó Deus, toma o teu lugar de honra neste lugar, nas nossas vidas, Pai, em cada casa, que o Senhor possa invadir, ó Deus, com a tua presença, que o teu Santo Espírito tenha liberdade. Senhor, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, sem ti nós nada podemos fazer, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Toma as nossas vidas, Pai, nas tuas mãos, como vasos de barro, nas mãos do oleiro. Pai, nós agradecemos mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estarmos nesta noite cultuando ao teu santo nome. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Desde já eu repreendo tudo aquilo que não é teu, toda obra, Pai, do diabo contra o culto ao Senhor, contra as nossas vidas, Pai, que seja desfeito em nome de Jesus. Tudo aquilo, ó Pai, que rouba a nossa atenção da tua palavra, Pai, dos teus ensinamentos, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, ó Pai, que os nossos ouvidos, Pai, estão atentos à palavra do Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, nos transforma as nossas vidas, nos lava, Deus, pela tua palavra, nos purifica pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Igreja online. E queria convidar já os irmãos aí em casa, podem se assentar. Eu queria convidá-los, eu sei que já estão sentados, a abrir a Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 52. Lucas 9, a partir do versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los.
nesse pequeno texto, nesses versículos que nós lemos do capítulo de Lucas, é um dos textos que nós vamos ler essa noite, nesse culto ao Senhor, fala sobre um momento no qual os samaritanos, eles não quiseram receber o Senhor Jesus. E aí, eu vou falar bem resumidamente sobre esses versículos. Eles não quiseram receber o Senhor Jesus. O Senhor Jesus enviou a eles mensageiros para que eles preparassem um lugar que o Senhor Jesus precisava. E a Bíblia fala aqui, mas eles, no versículo 53, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. Então, aqui nesse momento, os samaritanos, eles recusaram o Senhor Jesus. Eles não quiseram receber nem a ele, nem aos seus discípulos. E nos versículos que nós lemos, nós vemos Tiago e João, dois dos discípulos de Jesus. Eles chegaram ao Senhor Jesus e pensaram, nossa, poxa vida, né? Que afronta, Senhor. Eles não quiseram te receber. Olha, nós vamos ajudar o Senhor. Se o Senhor quiser, nós vamos orar. E vai cair fogo do céu e vai consumir eles. E aí Jesus responde com esse versículo que nós lemos. Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Em Isaías, no capítulo 61, é um dos textos onde nós vemos a missão de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, a obra de redenção, de salvação da humanidade. E semelhante a isso que Jesus falou a Tiago e João, lá em Isaías 61, tem algumas das coisas que Jesus veio fazer. Lá diz que ele veio para pregar as boas novas, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os tristes, curar, restaurar, salvar, sarar. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. E ele chamou aqui Tiago e João, os seus discípulos, e falou, não, vocês não vão destruir os samaritanos. Eu não autorizo vocês para que vocês orem e que desça fogo do céu para consumi-los, porque eu não vim matar. Não vim destruir as almas, eu vim para salvá-las. Vocês ainda não estão compreendendo o que eu vim fazer. E Jesus, ele é maravilhoso, ele é amor. A palavra diz que Deus é amor, e ele é cheio de compaixão, cheio de misericórdia. E ele vem nos ensinando ao longo de toda a Bíblia aquilo que ele veio fazer. A redenção do Senhor, a purificação, a salvação por meio do sangue de Jesus. Desde o Antigo Testamento, a salvação através do sangue, e depois a consumação no Novo Testamento, com o sacrifício, com a morte, com a entrega do Senhor Jesus. É isso que ele veio fazer. Quando o homem ele se perdeu, ele se distanciou do Senhor, ele pecou lá no Éden. A partir daí, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, eles então, a partir daí não, né? Bem antes daí, o Senhor ele é presciente. Eles já tinham articulado ali a obra de salvação e o tempo todo. A Bíblia diz também no livro de Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que Jesus veio fazer. E é isso que ele fez e que ele faz através das nossas vidas. Jesus vem curando, vem salvando. Ele vem mostrando a bondade de Deus, o amor de Deus, a salvação através do arrependimento dos pecados, através da fé na obra que ele realizou ali na cruz. E é isso que ele veio fazer. E os discípulos aqui, eles ainda não tinham entendido. Em alguns momentos, parecia que eles não haviam compreendido. Isso, a obra e o Senhor Jesus ensinando e mostrando, através da sua vida, através da sua palavra, através do seu testemunho. Jesus, ele se importa. Jesus não mandou que os samaritanos fossem ali naquele momento consumidos. Não mandou que eles morressem por haverem rejeitado a Jesus, porque Jesus ele se importa com todos.
E Ele estende aí a tua misericórdia a fim de alcançar, a fim de salvar a todos, a fim de restaurar a todos. Nós cantamos aqui no louvor que Ele deixa as 99 para buscar uma perdida. Não é porque Ele tem 99 que Ele deixou de se importar com aquela uma, que Ele permitiu que ela fosse morta ou consumida. Mas não, Ele se importou. Jesus, Ele se importa. Jesus, Ele se importa com o pobre, com o rico, com o doente, com o preto, com o branco, independente de onde você mora, da língua que você fala. Jesus ali, Ele esteve com todos. Ele esteve ali durante a sua vida aqui na terra, com os que tinham dinheiro, com os que não tinham, com os que eram impuros, com os que eram doentes. Ele tocou nos leprosos. Ele tocou nos doentes, Ele curou as chagas, e é isso que Ele veio fazer. Jesus, Ele valoriza as pessoas. Jesus, Ele ama. Jesus tem um amor eterno. O desejo dEle é alcançar, é salvar, é não deixar ir sem a salvação, é não deixar ir sem a restauração, é não deixar ir sem abrir os olhos. Mas eu percebo, através desse texto que eu li e de tantos outros textos, a dificuldade que os discípulos de Jesus demonstram em compreender a missão de Jesus. E a missão que era deles mesmos. Era a missão de Jesus, mas era a missão que seria repassada aos discípulos, e é a missão que é repassada para todos nós, de ir atrás, de se importar, de não fazer consumir por conta de um erro, por conta de um pecado, por conta de ter sido desprezado. O Senhor Jesus, Ele é misericordioso, e os discípulos parecem não haver compreendido muito bem isso. E eu separei alguns textos aqui. Em Mateus, capítulo 14, versículo 15, tem a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E ali, depois de um dia inteiro de ensinamento, de muito cansaço, a multidão está com fome, e os discípulos falam: Senhor, despede a multidão. Despede a multidão, porque já é tarde, para que eles vão pelas aldeias e comprem para si comida. Eles falam: despede. Jesus, manda esse povo embora, vamos descansar, vamos procurar comida para a gente, e eles procuram comida para eles, despede a multidão. Mais uma vez, os discípulos aqui não estão entendendo o quanto o Senhor Jesus se importa com a humanidade. Eles entenderam, eles se limitaram ali. Nós passamos o dia com a multidão, nós já pregamos, o Senhor Jesus já curou, já orou, agora despede a multidão. Os discípulos pedem a Jesus para que disperse a multidão. E em outra ocasião, em Mateus 15, 23, tem uma mulher cananeia que está gritando atrás de Jesus e dos seus discípulos, porque ela queria um milagre para sua filha, porque ela queria o favor de Deus. E os discípulos, mais uma vez, diante daquela situação, eles falam: Senhor, despede-a, a que vem gritando. O texto diz assim: e os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, a que vem gritando atrás de nós. Eles falam: despede a multidão, despede, Senhor, essa mulher. Eles não falaram: Senhor, tem uma mulher gritando, Senhor. Eles não falaram: ó Deus, ó Jesus, tem uma mulher chamando, ela deve estar precisando de algo. O tom da sua voz, o timbre é meio de angústia, de desespero. Não. Eles falam: Senhor, despede. Tem uma mulher gritando, despede ela. E em outro momento, tem o cego de Jericó, gritando a Jesus quando ele passava, e a multidão e os discípulos repreendia o cego: deixa, cale-se. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, despede a multidão, despede essa mulher que vem gritando, cala o cego de Jericó, para de falar. Nossa, eles repreendiam o cego. Em outro momento, as pessoas vinham trazer as crianças para que Jesus as abençoasse, e os discípulos
Mas os discípulos repreendiam aos que las traziam. Não traz as crianças para o mestre, não. Deixa ele quieto. Despede a multidão, despede a mulher cananeia, cala o cego de Jericó. Não traz as crianças para encher o saco de Jesus. Em outro momento, e João respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos. Despede a mulher, despede a multidão, cala o cego, deixa as crianças longe do Senhor, e eu te repreendo, porque você está curando no nome de Jesus. Eles estavam ali sufocando as pessoas em muitos momentos. Eles não estavam entendendo. Em outro momento também, o último, que eu vou citar, dentre tantos que eu poderia citar, em outro momento, Jairo ali, oficial da sinagoga, ele vem com uma causa diante do Senhor Jesus, porque a sua filha estava enferma, e Jesus estava ali, andando em direção à casa de Jairo, e aí ouve-se a notícia que a menina tinha sido morta, e eles chegaram e falaram assim: sua filha morreu, não incomode o mestre, deixa o mestre. Despede a menina já morreu, deixa o Senhor Jesus. O tempo todo, durante esses textos aqui, essas passagens que eu li, há uma tentativa de se impedir que Jesus faça aquilo que ele veio fazer. Ele veio alimentar, ele veio curar, ele veio salvar, ele veio restaurar. Mas quando chega essas demandas diante do Senhor Jesus, os discípulos, não, deixa o mestre quieto. Não, ele veio abençoar as crianças, mas não deixa as crianças para lá. Ele veio restaurar, mas tira a mulher cananeia daqui. Ele veio alimentar, mas despede a multidão para que eles vão e eles comprem para eles. O tempo inteiro. O tempo todo, os discípulos, assim como eles fizeram com os samaritanos. Senhor, quer que nós oremos para que venha fogo do céu e consuma esse povo? Eles estavam o tempo todo consumindo as pessoas, impedindo as pessoas, tentando pelo menos impedir as pessoas de que elas se aproximem do Senhor Jesus. Mas em todas essas passagens que eu citei, o Senhor Jesus, ele operou um milagre. O Senhor Jesus, ele continuou caminhando firme no propósito daquilo para o qual ele veio. Quando disseram despede a multidão, Jesus falou: não, dai vós mesmos a eles o que comer. Quando disseram despede a mulher cananeia, o Senhor Jesus parou e ele deu atenção a ela. Quando repreenderam o cego de Jericó, Jesus parou e falou: manda chamar o cego, e ele cura o cego. Quando tentam impedir que as crianças cheguem até Jesus para serem abençoadas, Jesus fala: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Quando tentam impedir o Senhor Jesus de continuar em direção à casa de Jairo, para curar ali a filha dele, e Jesus fala: não, ela não morreu, ela dorme, eu vou lá. E eu vou dar a vida, e eu vou restaurar. E o Senhor Jesus nos ensina a nós e aos discípulos o que ele veio fazer. E o que nós devemos fazer. Nós não podemos despedir a multidão e as pessoas. Nós não podemos deixar de nos importar com aquilo que o nosso Senhor e Mestre se importa, porque Ele se importa. Se Ele não se importasse, eu não ia estar aqui. Ele se importa. Ele veio de encontro às nossas vidas. E Ele tem nos alcançado. E Ele quer alcançar ainda muitos. Mas nós precisamos parar de tentar ser o empecilho para que a obra do Senhor aconteça. Amém. Diante de todas as tentativas de impedir o Senhor Jesus, Ele avançou. Ele avançou. E os discípulos ali nesses momentos, eu acho que eles estavam muito orgulhosos. Eu acho que eles se consideravam a elite do Messias. Era tudo ali naquele mundinho fechado, era tudo ali naquela panelinha. Eles não queriam que curasse, não queriam que fizesse isso ou aquilo, queria ficar ali. Quando Pedro, Tiago e João tiveram ali,
viram ali a transfiguração de Jesus, eles falaram, vamos fazer tendas? Vamos ficar por aqui? Vamos ficar aqui no nosso mundinho? Tá tão bom, tá tão confortável. E eles estavam se sentindo a elite do Senhor Jesus. Eles chegaram até mesmo a discutir, algum deles se sentaria à direita do mestre. Senhor, me coloca à direita. E eu coloco à esquerda. O outro coloca mais não sei na onde. A visão, o foco, eles ainda não haviam compreendido. E aqui em Lucas, Jesus precisou falar a eles, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. As pessoas, elas não são descartáveis. As pessoas, elas não são descartáveis. Mas nós vivemos meio que num ciclo vicioso, numa rotina tão acelerada que a gente vai descartando. Assim como os discípulos aqui queriam descartar muitos, queriam despedir a muitos, muitas vezes estou replicando isso que os discípulos fizeram. Como discípula do Senhor Jesus, parece que às vezes eu ainda não entendi o que Ele veio fazer e o que Ele delegou ali na grande comissão para que eu fizesse também semelhante a Ele. Mas sem esse entendimento, sem essa noção de que as vidas valem o sangue de Jesus, nós vamos descartando. E vamos andando, e vamos descartando. E nesse processo, muitos ficaram para trás. Nesse processo, muitos deixaram de ser alcançados. Nesse processo, e caminhando e descartando. Nós não fomos chamados para descartar. E o Senhor Jesus ali entendeu. O Senhor Jesus ali percebeu o tempo todo essa distração dos discípulos. E Jesus, ele dá uma grande lição. Ele sabia, o Senhor Jesus, ele nos ensina tudo no qual nós precisamos andar. E ali, depois de tudo isso, depois de todas essas passagens, esses exemplos que eu citei, o Senhor Jesus, ele percebe a falta de ensinamento nessa área, e ele fala, vou ensinar. E aí, nós temos lá, você que está aí em casa com a sua Bíblia, abre no livro de João, capítulo 13. O Senhor Jesus, aqui no livro de João, capítulo 13, ele dá um dos maiores ensinamentos sobre o fato de que as pessoas não são descartáveis. João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, e tomou uma toalha, e cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 13 em diante. Versículo 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis vós o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo.
para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Bem, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois. Jesus aqui, nessa ocasião da ceia, nesse texto que nós lemos, ele lava os pés aos discípulos. Ele faz ali um serviço que era destinado aos servos, trazendo ali a referência, simbolizando de maneira muito prática, muito específica, muito aberta, esclarecedora, aquilo que ele veio fazer. Uma das coisas que caracteriza o Senhor Jesus, que é o fato de ele ser servo, dele ter vindo servir. Ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aqui ele lavou os pés dos discípulos, dos 12. E dentre esses 12 discípulos que o Senhor Jesus lavou os pés, estava Judas. Nós lemos aqui no versículo 2, que Judas estava ali no meio e que o diabo já tinha colocado no coração de Judas de trair o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus lava os pés de Judas e ele mostra, ele nos ensina. O Senhor Jesus, ele nos ensina e nós precisamos aprender. E nós precisamos praticar. Nós precisamos ser transformados por aquilo que ele deixou na sua palavra como ensinamento para nós. Ele nos ensina que as pessoas não são descartáveis. Ele lavou os pés de Judas. Ele lavou os pés do traidor. E ele já sabia. Ele era Jesus, Deus, conhecedor de todas as coisas. O texto mesmo fala, Judas estava ali, o diabo já tinha colocado no coração dele para trair Jesus. Jesus já sabia que ele era o traidor. Jesus já sabia que ele ia entregar ao Senhor Jesus. E Jesus passa no pé de todos os discípulos, inclusive no de João. E a minha mente fértil me leva até pensar que ele demorou mais no pé de João. Que ele limpou ainda mais o pé de João. Que ele gastou ainda mais tempo com o pé de Judas, perdão. Com o pé de Judas, o traidor. Eu acredito que o Senhor Jesus tenha até gastado muito mais tempo ali, trazendo à memória do Senhor, de Judas, aquilo que eles viveram, aquilo que eles passaram, os milagres que Judas testemunhou. Jesus estava mostrando ali, eu me importo com você, você não é descartável, eu não desisto de você. E a semelhança do ensinamento de Jesus, nós não podemos desistir das pessoas. Nós precisamos nos importar com as pessoas. Nós precisamos parar de despedir. Parar de deixar ir. Parar de deixar de alimentar por causa disso ou por causa daquilo. Ah, porque você não sabe. Fulano é complicado demais, por isso, deixa lá. É muito complicado. Ah, sabe por quê? Porque fulano não é convertido. Ele precisa se converter. Quando ele se converter, você vai ver, vai dar certo. Enquanto isso, deixa ele lá, se convertendo sozinho. Ah, tantas coisas. Tantas desculpas. Uma vez, eu tinha uma amiga que estava passando por uma situação difícil, ela precisava de ajuda, e nós estávamos em cidades diferentes, e eu liguei para uma das pessoas que estava na mesma cidade que ela, e eu falei, ajuda fulana aí para mim. Eu estou longe, eu estou orando, mas ela precisa que chegue mais perto, que chegue mais junto, ajuda ela. Aí a pessoa me falou assim, você sabe, né? Fulana é complicada demais. Fulana é complicada demais. E não ajudou. E não procurou. Não fez nada. Agora, olha, irmão, se for por questão de ser complicado, ninguém vai me ajudar nunca, porque eu sou a mais. Nós somos complicados, nós somos difíceis, nós precisamos sim nos converter, nós precisamos sim ser transformados de uma maneira profunda e radical. Sim, nós precisamos, mas mesmo assim o Senhor Jesus, ele veio. Se for por questão de ser complicado, você também é. Então ajuda o outro que é complicado igual você. Em nome do Senhor Jesus.
Vamos parar, nós precisamos parar de despedir a multidão, de despedir as pessoas, de deixar ir. Quantos? Eu te desafio agora, nesse momento, a pensar em quantos já estiveram com você na presença de Deus. Em quantos já cultuaram junto com você e que não estão mais aqui. E que, você nem ora, você nem intercede, você nem vai atrás. Você nem se importa. Quantas pessoas nós lideramos, mas ficou para trás por algum problema, por alguma dificuldade, porque a pessoa é complicada, porque a pessoa precisa se converter, porque a pessoa está numa situação difícil, e ela está lá, e você se lembra talvez, ou talvez nem se lembra. Esforça aí para você lembrar de alguém, você vai lembrar de muitas pessoas. Porque eu me lembro de muitos amigos meus que estiveram aqui junto comigo e hoje não estão em lugar nenhum. Jesus se importava, Jesus parava. Jesus falava, manda chamar o cego, manda trazer as crianças, manda vir a cananeia, vamos dar comida para esse povo. Vamos nos importar. Jesus entregou o sangue por eles, Jesus entregou o sangue por nós, e nós descartamos aqueles aos quais Jesus entregou a sua vida, aqueles aos quais Jesus sofreu ali na cruz até a última gota de sangue. São esses que nós temos descartado, são esses que nós não temos nos importado, são esses que nós deixamos passar, e vai passando. Não. Está errado. Está errado. Nós estamos errados. Como discípulos, como discípula do Senhor Jesus, eu tenho errado muito. E o Senhor Jesus trouxe essa palavra acerca daqueles que Ele quer agregar, acerca daqueles que Ele quer restaurar, acerca daqueles que Ele quer que eu e você, como representantes dEle, vamos atrás e nos importemos. Por mais complicado que seja, por mais difícil que esteja a situação, por mais complexo que pareça, não há nada que o Senhor Jesus não possa fazer. Não há nada que o poder da oração não possa romper, mas nós estamos preguiçosos. Nós não queremos ter trabalho. Nós estamos ocupados demais com os nossos próprios trabalhos e com os nossos próprios problemas. E não melhora nem o nosso, nem dos outros. Não melhora. Você não semeia cura. Você não semeia libertação. Você não semeia oração. Você também não colhe. Não melhora nem o seu, nem melhora o do outro. A gente fica ocupado com os nossos problemas, com os nossos complexos, com as nossas questões. E não está melhorando a nossa situação. Está melhorando? Não está. Não está melhorando. Não. Enquanto a gente vai, enquanto a gente prega, enquanto a gente intercede, o Senhor Jesus, Ele levanta outros para fazer isso pelas nossas vidas. Ele levanta intercessores, Ele levanta pessoas para trazer uma palavra quando nós precisamos, porque nós temos intercedido e porque nós temos levado palavra, porque nós não temos descartado, Ele não nos descarta. As pessoas, elas não são descartáveis. As pessoas valem o sangue de Jesus. E nós precisamos nos importar. Senhor, eu não me importo. Senhor, o Senhor quer que eu ore por esses seres humaninhos que desprezaram o Senhor, que não quiseram te receber? Se o Senhor quiser, a gente ora e vai cair fogo do céu. E vai consumir. E Jesus, como assim? Eu não vim para isso. Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar as almas. Eu vim para trazer vida e vida abundância. Eu vim comissionar vocês para o ID, para a pregação, para a oração. Isso é evangelho. Isso é evangelho. É difícil, mas é o evangelho. É difícil, mas foi o que Ele fez por nós e tem feito. É difícil, mas é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Olha, facilidade aqui. Você pode até ter uma folguinha. Você pode até tirar umas férias. De vez em quando der. Mas facilidade aqui, irmão, está no lugar errado. Pede para o Senhor Jesus te levar logo e vai para a glória. Está no lugar errado. Não é fácil. Não é fácil. É difícil. É com trabalho. E o Senhor Jesus, Ele dá o exemplo.
Ele deu exemplo lavando os pés dos discípulos, lavando os pés até mesmo de Judas. Ele disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, nós estamos trabalhando. Estou preparando lugar para vocês, estou fazendo, estou intercedendo. Ele é nosso intercessor. Ele está lá agora diante do Pai, intercedendo por mim e por vocês. O Senhor não para. E nós paramos. Nós queremos uma moleza. Nós queremos uma facilidade. Não é. Não é. Não vejo isso na Bíblia em lugar nenhum. Vai ser fácil. Não vai ter trabalho, não vai precisar levantar de madrugada, não vai precisar ir atrás de ninguém, não vai precisar colocar a mão no que está sujo, não vai precisar fazer. Não vejo, eu não sei onde que está, depois você me mostra na Bíblia isso. Não tem facilidade, é difícil. Mas existe uma recompensa, existe um galardão, existe o prazer de você lá no céu, aquela pessoa da qual você foi atrás e você orou e você pregou e você pagou um preço e ela alcançou a salvação em Cristo Jesus e ela creu na pregação e ela foi abençoada pela sua intercessão e ela foi renovada porque você foi atrás. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio pregoar o ano aceitável do Senhor, a salvação, a restauração, a abertura de prisão aos cativos. As pessoas estão cativas, as pessoas estão presas com achismos, com teorias, com mentiras que precisam ser desfeitas através da verdade. Através de mim, você pregando a verdade, pregando a palavra. Mas elas não estão tendo socorro, elas não estão tendo ajuda. Nós precisamos acordar enquanto há tempo, enquanto nós estamos vivos e fazer a obra e a vontade do Senhor, e ir atrás e orar incansavelmente, incessantemente, até que o Senhor venha. Até que Ele venha, porque então haverá uma restauração, porque então nós seremos glorificados, porque então nós teremos descansos e nós descansaremos do trabalho das nossas mãos. E aí então não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais gente complicada, vai estar todo mundo melhor. Não vai ter essas coisas que nós passamos aqui. Mas nisso nós não podemos nos omitir. Nós não podemos ser omissos aqui. E nós não vamos alcançar a restauração do Senhor se nós formos omissos. Haverá uma restauração, haverá novos céus e nova terra, haverá tudo isso que vai passar. A palavra diz que isso aqui tudo vai passar. Tudo vai passar. E o Senhor Jesus irá nos renovar. E nós moraremos para sempre com Ele, nós teremos o descanso eterno com o Senhor, e nós desfrutaremos ali da presença do Senhor. Mas até lá, nós precisamos ir atrás. Até lá, nós precisamos compreender que ninguém é descartável. Ninguém é descartável. Como eu falei, eu já vou orar. Mas como eu falei, eu te desafio novamente. Pensa, traz à sua memória uma pessoa, e vai vir muitas pessoas, que ficou para trás durante o caminho, que ficou para trás no meio da multidão, que ficou com fome, que você a despediu, que você a deixou ir, que você sufocou a voz de grito e de socorro daquela pessoa. Amigos, pessoas que estiveram na presença do Senhor junto com você e não estão mais, essas pessoas não são descartáveis para o Senhor Jesus e não podem ser para nós. Não podem ser para nós. Pessoas que você liderou, que você ajudou em algum momento, mas hoje está longe, mas hoje enfrenta dificuldades e você está tão cheio de tantas coisas desse mundo, terrena, passageiras, que não tem parado para orar, que não tem ido atrás, que não tem buscado, que não tem ligado, que não tem se cansado. Se canse. Se desgaste. Não durma se precisar. Fique sem dormir. Lembre dessas pessoas. Como eu já falei, eu me lembro de muitas. Muitas pessoas que ficaram para trás.
mas que o Senhor Jesus morreu por elas. Muitas. Como eu quase sempre é assim. Eu queria trazer uma mensagem, né? Queria falar sobre o poder da oração. Eu falei com uma pessoa, eu queria pregar sobre o poder da oração hoje. Eu queria pregar sobre, né, que vai vir novos tempos, que o Senhor vai renovar, que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai curar e que vai fazer acontecer, mas essa foi a palavra que o Senhor me deu. E a palavra do Senhor é o Evangelho. É o que Ele tem para nós. E eu quero orar com você nessa hora. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor Jesus. Muitos de nós dizemos, eis-me aqui. Em algum momento, quase todos. Eis-me aqui. Teve aquele apelo e você disse, eis-me aqui. E agora o Senhor Jesus está olhando. E não sei se abaixou a mão. Você voltou atrás no eis-me aqui. Porque Ele está precisando do seu eis-me aqui. Mas não está te achando. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem? É o grito dos céus. É o grito do Senhor para as nossas vidas. E Jesus foi a resposta desse grito. E Jesus nos designou para continuar sendo a resposta desse grito. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías disse, eis-me aqui. Envia-me. Envia-me, Senhor. Envia-me para fazer a tua vontade. Mas quando o Senhor Jesus apresenta a vontade dele, é difícil demais. É cansativo. Porque está frio. Porque eu estou cansado. Porque eu estou cheio de problemas. Tantos. Mas ele viu. Sabe, eu ouvi uma pregação uma vez que o tema da pregação era o seguinte: Deus leva a sério as nossas ações no altar. Deus levou a sério. Quando você disse, eis-me aqui, usa-me, envia-me. Eis-me aqui. O pastor disse, precisamos de líder tal, para a área tal, para o GF tal. E você disse, eu vou liderar, eu vou fazer. Pode me colocar, pode contar comigo, pastor. E você foi assumindo posições, talvez, ou não. E você se disse, eis-me aqui. Cadê? Cadê o seu eis-me aqui? Faça valer. Faça valer e o Senhor Jesus, Ele vai dar graça. E Ele mesmo vai fazer. Ele mesmo é quem faz. Ele mesmo é quem convence. Você vai, prega e Ele convence. Você vai, ora, o Espírito Santo intercede em favor daquela vida. É Ele quem faz. Através de nós. Então, somente precisamos ser sinceros e disponíveis. E entender que as pessoas não são descartáveis. Amém, vamos orar. Amém, Pai. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Deus. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas nessa noite diante da Tua presença. E nós Te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor não abriu mão de nós. Porque o Senhor não abriu mão das nossas vidas. Porque o Senhor foi até o final. Até a morte de cruz. Porque o Senhor não me considerou descartável. Porque o Senhor via o meu valor em Cristo Jesus. Porque o Senhor me via não simplesmente naquela situação de pecado, mas naquilo que o Senhor faria posteriormente em mim e através de mim. Senhor, que nós sejamos assim, Pai. Que nós sejamos assim. Ó Deus, que nós não sejamos preconceituosos, mas nos ensina a enxergar o valor que o Senhor enxerga nas vidas, nas almas. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Nós te louvamos por isso. Nós somos fruto disso. Nós somos fruto daquilo que o Senhor vem fazer na terra, na obra de salvação. E, Senhor, nós nos arrependemos. Eu me arrependo, Senhor, e eu peço, Senhor, nos purifica como igreja, como filhos, como servos, Pai, porque muitas vezes nós temos falhado, porque muitas vezes nós temos deixado ir a muitos, Pai.
Nós temos desprezado muitas vezes o fato de que muitos não estão na tua presença, não alcançaram ainda a salvação. Nos perdoa e nos transforma e nos ensina, Pai, a seguir o seu exemplo, a fazer o que o Senhor faz, a servir. Senhor, nos purifica, purifica o nosso coração, Pai. Nos purifica, nos perdoa, nos ajuda, Senhor. Nos ajude a fazer de novo, Pai. Senhor, nos ajude a começar de novo, Senhor. Nos ajude a tentar de novo, Pai, em nome de Jesus. Nos capacita, nos fortalece, usa as nossas vidas. Que seja o Senhor a fazer, que seja o Senhor a alcançar, que seja o Senhor a alimentar, que seja o Senhor a curar através de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor vem e nos traz a tua palavra, e nos traz o teu prumo, e nos traz a tua direção. Ó Pai, que nós sejamos transformados, ó Deus, por ela, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bem, eu queria fazer uma pergunta essa noite. Lógico que ninguém vai poder me responder. Mas o seu coração ardeu, queimou, enquanto você ouvia essa palavra? Eu acho que essa pregação ainda tem uma parte B, tem uma pregação, uma continuidade. Cadê a Fabi? É para você ficar aqui. Sabe, enquanto ela estava pregando, o coração queimando. Depois, os discípulos, teve 2 pontos que fizeram os discípulos entender isso. 2 pontos que romperam totalmente com aquela mente presa e que não conseguiam compreender verdadeiramente o propósito do Senhor. 2 pontos que deixaram eles na lona, no chão, pasmos, perdidos, sem entender nada, onde eles foram quebrados. E isso levou esses homens a ter uma nova atitude. Porque profundo isso, muito profundo isso, extremamente verdadeiro. Aqueles homens só conseguiram entender o processo de Jesus, o propósito de Jesus, a vinda de Jesus, depois de 2 eventos. O primeiro foi a crucificação. Quando eles viram o rei deles pendurado, se entregando, crucificado, humilhado, no mais pior, se existe mais pior, ou pior, né? Mais pior é errado falar, perdão. Mas é para enfatizar mesmo, sabe, tipo de execução,